Amados irmãos e irmãs, precisamos compreender que a mudança de caráter realizada em nós por Deus quando nos resgatou do império da morte nos conduzirá a uma vida de fé nas santas e imutáveis promessas do Senhor, em ativa obediência a Ele. Nesse pequeno estudo, nós vamos tentar compreender como a obediência cristã, o conhecer e obedecer a Deus numa experiência de fé e às vezes até de dúvida, quando falta base para crer, que devemos sempre estar em busca de uma vida de fé e obediência. Vamos ler o texto que está escrito no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 31 a versículo 39. Diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Toda a humanidade julga estar livre, mas na realidade não está. Jesus disse: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está no versículo 36 do texto que lemos. Existe, portanto, uma falsa liberdade ligada a nós mesmos e uma verdadeira liberdade ligada ao Filho de Deus. Nesse estudo, nós queremos destacar 3 aspectos. O primeiro é que não devemos ter a falsa impressão de liberdade. Em busca desta vida de fé e obediência, não devemos ter a falsa impressão de liberdade. Os judeus, nos dias de Jesus, sentiam-se livres. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Isso está no versículo 33 do texto que lemos. A raiva dos inimigos de Jesus não foi pequena quando disseram isso. Como descendentes biológicos de Abraão, apoiavam-se na aliança feita por Deus com seu ilustre ancestral. Isso está expresso no livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 7 a versículo 8. Deem pausa e leiam. De fato, tinham privilégios, mas eram livres mesmo? Politicamente, essa afirmação era um exagero, pois muitas vezes os israelitas haviam perdido a liberdade. Foi assim no Egito, conforme Gênesis capítulo 15, versículo 33. Aconteceu também na dispersão à Síria, conforme relata 2 Reis, capítulo 17, versículo 3 a versículo 6. No cativeiro babilônico, quem não lembra da expressão do Salmo 137, que nos diz: às margens do rio de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções. Como poderíamos, Senhor, entoar teus cânticos, pois nós estávamos em terras estranhas e nós éramos cativos.
Na própria dominação romana nos dias de Jesus, conforme Lucas capítulo 2, versículo 1 a 4, os judeus não poderiam dizer que sempre haviam sido livres, pois politicamente tinham sido e ainda eram dominados. Talvez estivessem falando da liberdade espiritual. Poderiam pensar: como descendentes de Abraão, sempre fomos espiritualmente livres. Somos o povo escolhido de Deus. Somos alvo das bênçãos da aliança. Se era isso que pensavam, ainda estavam enganados. Não quanto ao privilégio da aliança, mas quanto às suas responsabilidades. Comparem o que está escrito em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 a versículo 20. Os judeus não entendiam a liberdade que Jesus lhes oferecia, nem também, ou nem tampouco, a servidão em que se achavam. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus afirma isso no versículo 34. Ao contrário do que somos tentados a pensar, liberdade não é autorização para fazer o que quisermos. Não é assim diante dos homens, não é assim diante de Deus. Jesus deixa bem claro que ninguém pode ser livre enquanto transgride a lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Gálatas 5, capítulo 1 nos afirma que a liberdade real é Cristo. Não adianta anestesiar a consciência, chamando o pecado por outro nome, ou mesmo negando que ele exista. É a afirmação feita pelo profeta Isaías no seu livro, capítulo 5, versículo 20. Comparem. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Isso está expresso no versículo 39 do texto que lemos. Precisamos ter certeza da realidade do nosso próprio relacionamento com Deus e não apenas nos satisfazermos em frequentar um ambiente cristão. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, nos afirma isso. Um segundo aspecto que queremos abordar é sobre o próprio Abraão, tão citado no texto que lemos. E o segundo aspecto, eu afirmo que Abraão é um exemplo de fé e de obediência. O relato dessa vida de Abraão você encontra no capítulo 22 do livro do Gênesis, versículo 1 a versículo 13. Diz assim: E Deus provou a Abraão. E Abraão disse ao Senhor: Eis-me aqui. Versículo 1. O incidente em que Deus requereu de Abraão o sacrifício do próprio filho, o filho único, o filho da promessa, mostra-nos uma faceta impressionante do caráter do grande patriarca. A sua obediência incondicional à vontade divina. Abraão, na sua velhice, que talvez ele esperasse fosse calma, serena, em paz, foi objeto do exame mais rigoroso de sua fé e obediência. Primeiramente, Abraão recebeu uma ordem taxativa de Deus, clara, indiscutível por comunicação direta, numa visão noturna, como outras vezes lhe falara o Senhor. Compare o versículo 3 com o texto escrito no versículo 1 do capítulo 15. Versículo 3 do texto lido com o versículo 1 do capítulo 15. Em segundo lugar, a ordem foi surpreendente, sem dúvida chocante. Abraão tinha que realizar um ato nunca realizado até ali pelo povo de Deus. Um ato condenado mesmo nos costumes de alguns dos povos pagãos em seu derredor. Um ato aparentemente repugnante à consciência de um crente no Deus de misericórdia. O holocausto de seu filho único e estimado em todas as emoções de um pai amável, um adolescente vigoroso, a esperança de seus pais,
já envelhecidos, o filho da promessa. A nós, a prova não parece tão grande, porque já sabemos como terminou. Mas Abraão não podia adivinhar o que Deus ia fazer. Pela fé, ele declara no versículo 5: Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Percebo a consciência de Abraão com relação ao resultado final. Ele espera voltar, embora no seu coração já dispôs sacrificar seu filho. Abraão cria no milagre da graça, porque as promessas eram certas e seguras. Se lermos Hebreus capítulo 11, versículo 17 e versículo 18, iremos comprovar isso. Mas por que Deus quis provar assim a seu servo bom e fiel? Para beneficiar o próprio Abraão, com o ato sacrificial requerido, o Senhor desenvolvia no seu servo o conceito real da religião. O sacrifício que Deus quer não é o mero ato exterior, não é a queima de corpos humanos, e sim do Espírito agindo por fé, amor e obediência. Abraão não discute, Abraão não vacilou, não murmurou, levantou-se de manhã cedo e foi. Abraão estava pronto a oferecer a Deus o próprio filho, o filho de seu coração. Deus nos ofereceu o seu unigênito, o Verbo eterno. E nós, quantas vezes lhe negamos nossa moeda, nosso tempo, nossas oportunidades, nosso afeto, nossa colaboração, nossa amizade, nossa obediência? Você está pronto a ouvir em tudo as ordens de Deus? Um terceiro aspecto que gostaríamos de destacar é: a dúvida pode conviver com a fé? Uma pessoa cristã passando por um período de grande dificuldade e provação disse certa vez: eu tenho dúvidas de que Deus atue na igreja hoje com a mesma intensidade que atuava no passado. Quando ouvimos uma declaração como esta, somos tentados a discordar e afirmar que é verdade que Deus continua atuando na igreja, Deus se preocupa com seu povo. O Evangelho de João foi escrito com o propósito de levar seus leitores a crerem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Porém, Tomé duvidou da ressurreição de Jesus. E por que duvidou? Por esquecer e não tomar posse das promessas de Deus. Jesus havia falado várias vezes que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, mas os discípulos não haviam entendido e por isso se esqueceram destas promessas. Todas as vezes que nós desconhecemos ou esquecemos das promessas de Jesus referente a um assunto específico, passamos a ter dúvidas a respeito de tal assunto. Vejam como Jesus esclareceu a dúvida de João Batista. Leiam Mateus capítulo 11, versículo 2 a versículo 6. A ideia de alguém ressurgindo dentre os mortos, depois de 3 dias, era grande demais para Tomé. E ele não podia crer. De fato, nem os outros discípulos creriam se Jesus não houvesse lhe mostrado as mãos e o lado para que vissem que era ele mesmo. Isso está escrito em João capítulo 20, versículo 20. Os discípulos pensavam que Jesus era um espírito. Ele teve que demonstrar comendo na presença deles que tinha corpo. Compare com Lucas capítulo 24, versículo 36 a versículo 43. Jesus deu base para a fé dos discípulos de tal maneira que pudessem crer sem dar um salto no escuro. Mas os discípulos não proclamaram como deveriam a Tomé.
Eles apenas disseram: vimos o Senhor, conforme João capítulo 20, versículo 25. Os discípulos não usaram o método de Jesus. Deveriam ter dito: Jesus nos apareceu, mas como pensamos que era um espírito, ele comeu conosco, nos mostrou as mãos e o lado para que víssemos que era ele mesmo. Então Tomé teria em que basear sua fé. Você tem dúvidas? Suas dúvidas são honestas? Leia Hebreus capítulo 11 e aprenda como encarar dúvida com fé. Tiago relata como será a vida daqueles que não conseguem superar a dúvida. Tiago capítulo 1, versículo 5 a versículo 8. Leia esse texto também. Quero concluir, irmãos, dizendo: nós cremos em Deus, no Jesus histórico e no Espírito Santo, que nos dá nova vida de fé e obediência, conforme Romanos capítulo 8, versículo 16. Nos afirma que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não é nascido de Deus e não conhece a Cristo. Romanos 8, 9. Você tem exercitado sua fé e disposto o coração para obedecer a palavra de Deus? Pense nisto durante essa semana. Que Deus nos abençoe. Amém.